Mas nós queremos hoje compartilhar um pouco da palavra de Deus, agradecidos por todos aqueles que já estão firmes na fé em Cristo Jesus, que têm recebido a verdade de Deus e estão crescendo nessa verdade. E nós nos alegramos muito por poder participar nesse tempo aqui com o Fábio e a Cardene, os pastores locais, e lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa jornada. Queremos pensar em 26, mais do que nunca 2025 está terminando, nós temos há 10 dias, hoje 9 dias, do fim do ano e indo para o próximo ano. E esse próximo ano, um dos temas que vamos abordar é liderança, governança e também a questão da reconstrução. E há uma perspectiva profética para isso. E eu queria refletir com vocês nesse tempo aqui, em Êxodo capítulo 2, olhando a liderança de Moisés. Deus sempre guiou o seu povo através de líderes, usando líderes, e líderes do reino, líderes com uma visão alargada. E eu creio que se você está aqui, é mais do que ser alguém que recebe mensagens semanais, mas é para seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, amém? É o desejo que eu creio que deve ter no seu coração, de andar com o Senhor Jesus, por toda a sua vida, na área que Ele colocou você, na área que você tem propósito, não é? As habilidades, tudo que você possui, está aí para cumprir um propósito específico. Só que você está sendo chamado para ser uma liderança. A igreja deve ser uma igreja de pessoas que estão sendo preparadas para liderar nas diversas áreas da sociedade. Deus espera poder contar com você na área depois que você se rende a Cristo. Nós temos esses dois momentos. Quando nós chegamos, ainda alguns estão conhecendo o Senhor e ainda não se decidiram. Mas depois que você decide seguir Jesus e começa, então, a viver o estilo de vida de Jesus, então Ele vai levando você num processo de desenvolvimento, num processo de crescimento. Ele não deseja que você fique na infância da fé o tempo todo, mas que você cresça para cumprir o seu propósito. Então, é essa a perspectiva que temos hoje. E nós vamos ver a casa de Jetro. Ela foi uma casa de paternidade e ela trouxe na vida de Moisés ciclos de avanço, de governança. Então, eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês. Ciclos de avanço, não é? De governança, de maturidade, amém? Quem deseja isso? É importante que você diga o que você quer, porque a proporção que você deseja, aquilo que Deus deseja, então há uma concordância do céu com a terra. Deus não vai fazer nada que você não entre em concordância com Ele. É preciso que você concorde, e isso significa crescer. Crescer dói. Significa que você vai se expor a um novo tempo de maturidade, não vai perder um ano, mas vai ganhar um ano em amadurecimento. E toda vez que você diz que vai amadurecer, você vai ter que deixar coisas e então avançar com novas coisas que Deus vai trazer. E isso pode doer emocionalmente, pode alargar a sua mente, mas essa é a maturidade. Bem-vindo à maturidade. Muito bem, vamos estudar um pouco rapidamente a vida de Moisés. Quase ninguém sabe nada sobre o sogro de Moisés. Ele chama Jetro, né? Ele tinha, na verdade, dois nomes que chamavam bastante atenção. Um deles era Jetro, e ele era uma liderança, ele era um sacerdote, era uma liderança regional, era uma liderança que era marcado pelo conhecimento do pacto de Abraão. Ele conhecia as coisas que Deus tinha feito com Abraão. Então, ele era um treinador, ele era um direcionador, ele era um pai espiritual que apontava e preparava homens para a maturidade. E hoje à noite eu quero
falar com todos, mas também, especialmente com os homens. É importante que os homens entendam o processo de amadurecimento e a necessidade de ciclos na nossa vida que nos levam para essa maturidade. E para isso nós precisamos de paternidade. E quando eu falo de paternidade, eu não estou falando de uma pessoa, de um outro homem, mas eu estou falando de Deus através de homens chaves na vida de homens e mulheres, de mulheres chaves na vida de mulheres chaves. Amém? Então, é importante que sempre a gente tenha essa perspectiva de que Deus está atrás de uma liderança para te levar a um lugar de maturidade. Deus está atrás de uma liderança, Deus quer usar uma liderança para te levar a um lugar de maturidade. Você não chegou para ficar aí do jeito que chegou, mas para amadurecer. Verso 11, capítulo 2 de Êxodo, verso 11. E aconteceu naqueles dias, você está com a sua Bíblia aí? Eu quero encorajar vocês a também terem Bíblia de papel, não é? Eu tenho aqui 2 que estão à disposição, tenho marcas nas 2, tenho marcas no sistema todo, mas mesmo assim continuo com a minha de papel. Eu quero estimular você a isso. Também, quem veio ontem, vou falar de novo. É importante que você tenha seu caderno, seu diário profético. Você adquira um caderno para 26 e você faça os registros das palavras que Deus já lhe deu, aquilo que já se cumpriu. Glória a Deus, levante ação de graças, mas existem coisas que ainda não se cumpriram. Então, você é alguém que caminha em cima de palavras que ainda não se cumpriram, certo? Sim ou não? Então, todos os filhos de Deus sabem que Deus fala. E Deus fala com os seus filhos e Ele vai estabelecendo marcos na nossa história. Talvez esse ano, 25, tenha sido um ano de marcos históricos na sua relação com Deus. Porque das divindades existentes, o Deus de Moisés, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único Deus que tem um relacionamento pessoal com os seus adoradores. É o único Deus que tem uma relação pessoal. E Ele, depois que você se rende à sua palavra, então Ele sela você com o Espírito dele, o Espírito Santo. E depois que Ele sela você com o Espírito Santo, então esse Espírito está com você o tempo todo. Esse Espírito vai falar com você todo o tempo. Ele vai direcionar você e Ele vai levar você pelos segredos da Bíblia. Hoje à noite você pode ter vários segredos aqui na vida de Moisés, na vida de Jetro, que era o sogro de Moisés. Mas vamos ao texto, capítulo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu um egípcio viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um, a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. Ele viu outra briga, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Perguntou: pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Vamos refletir até aqui nesses versículos. Observe, Moisés é um homem no processo da fé. Todos nós temos um processo na fé. E quando nós começamos, nós, em geral, o desejo e a vontade, os ímpetos, os desejos e as inclinações de justiça própria, de rebeldia, estão fortes. Nós queremos fazer a nossa vontade. E aqui está um homem que estava nesse processo e ele acabou cometendo um erro grave. Ele matou um egípcio. E ele era da casa do faraó.
ele era da casa governamental, e ele apronta essa, mas não faz só isso. Além de matar, ele esconde o corpo e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Suas mãos estão sujas de sangue. É um crime. A casa governamental vai descobrir, o próximo verso nós vamos ver isso aí. Mas Deus está trabalhando com alguém que está amadurecendo e no seu processo de crescimento comete erros graves. Nós todos somos pecadores, até que Jesus Cristo nos ache, nos limpe, nos lave e nos purifique. Amém? Nós só estamos aqui porque queremos isso. Nós só estamos aqui porque achamos um Salvador. Nós só estamos aqui reunidos nesse domingo à noite, no finalzinho da tarde, porque encontramos salvação, encontramos verdade, encontramos justiça, encontramos um Deus interessado num homem, não é, quebrado, sou eu e você, não é? Nós todos quebrados chegamos, ele nos tem transformado e estamos vivendo um processo. A mesma forma, Moisés, ele está vivendo um processo na casa de Deus, mas especificamente imaturo, ele vai, mata, esconde o corpo e então tenta legislar numa outra situação e ele então percebe que está descoberto. Uma coisa é quando nós fazemos coisas ocultas, outra é quando somos descobertos. Ele entra numa crise porque acha que foi descoberto plenamente. Veja o que diz o versículo seguinte, verso 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Era um sistema governamental de império, então quem resolvia era o próprio a própria liderança, era o próprio imperador, era o próprio Faraó. E ele então decidiu, olha, vou ter que matar esse sujeito. Então havia um decreto de morte contra ele. Ele está num processo de amadurecimento, mas tendo que lidar com processos de morte. E é isso exatamente o que acontece. Sabe, irmãos, me permita refletir com você. Deus, ele sabe começar e encerrar ciclos. Aquela era uma hora de encerrar um ciclo velho. Moisés não estava pensando em encerrar o ciclo velho. Mas às vezes alguns episódios acontecem da nossa história para nos levar a decisões que nós às vezes demoramos a tomar. Estamos empurrando com a barriga, não queremos encerrar o ciclo velho, mas algo nos acontece que perdemos completamente o controle. Então, aprenda isso. No processo de paternidade de Deus sobre a sua vida, Deus tem ciclos. E é importante que você amadureça para entender o fim de um ciclo, que às vezes você diz, foi uma tragédia. Sim, uma tragédia, um erro, um pecado pessoal. Mas sabe, Deus estava querendo essa reunião já faz tempo. Querendo fazer essa mudança na sua vida faz tempo. E aí aconteceu o que aconteceu e agora vai encerrar um ciclo. Quando os ciclos se encerram, às vezes nós perdemos território, às vezes nós perdemos influência, às vezes nós perdemos aquilo que conquistamos durante um bom tempo e simplesmente aquilo acaba. Foi o que aconteceu com Moisés. Acabou. E então ele começa uma jornada nova. Ele tem que sair do território. Ele tem que largar tudo para trás. Sabe quando você não planeja, mas tem que largar tudo para trás? Sabe quando você está achando que está tudo bem, você está com uma reserva muito boa, está confiado na reserva, e da noite para o dia tudo acabou. E você diz, o que é isso? O que está acontecendo? E eu quero lhe dizer hoje à noite, Deus está encerrando um ciclo. Ele quis encerrar isso de outra forma, mas às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa prepotência, às vezes a nossa soberba, não sentamos para conversar com Deus.
E aí o que acontece? Ele nos obriga. Às vezes tem que nos levar para um hospital. E aí você fica lá todo entubado, tendo que falar com ele. Por quê? Ele queria falar com você, mas você não parava para ouvi-lo. E então ele tem que parar você no hospital. Ele tem que levar, diz, agora você tem que pensar na vida que você tem. E eu quero dizer para você, existe antes e depois. Deus sabe o que faz. Vamos aplaudi-lo? Verso 16, ainda no final do verso 15 diz, e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. É interessante, porque ele vai para a região do sogro, que ele não sabia que era sogro, mas era parente, os parentes estavam por lá. E então ele vai para lá e ele chega lá nessa região e ele se senta junto ao poço. Significa que ele vem de uma jornada de muitos quilômetros e ele vem provavelmente com aquela roupa de egípcio e ele não tinha o perfil de povo de Deus, porque até então Israel não era um povo, uma nação organizada. Israel ainda viveria esse processo 40 anos para frente, os 80 anos para frente, tinha uma história para frente, muito grande ainda a ser percorrida. Ele estava nessa história, mas ele está sem, como dizemos nas ruas hoje, ele está sem eira e nem beira. Completamente encerrou o ciclo sem nada, talvez com as roupas de um egípcio. Ele senta no poço. O lugar do poço era um lugar chave nas vilas antigas, porque ali todos os rebanhos tinham que beber, ali os pastores se reuniam, ali quem estava, os viajantes tinham que passar por lá, era um lugar estratégico, e lá ele se sentou. E nessa sentada, veja o que acontece, começa um novo ciclo na beira do poço. Nada melhor do que conhecer a fonte das águas vivas, nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante quando conhecemos a Deus, e Ele é a fonte da vida. Todos nós encerramos o ciclo velho no mundo, às vezes sem saber que estamos encerrando. Às vezes, sem saber, temos que deixar para trás toda uma história velha e começar uma história nova. E o nosso poço de águas vivas é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho do Reino, é o Espírito Santo. Então, um novo ciclo começou. Quem aqui já começou esse novo ciclo com o Espírito Santo? Glória a Deus. Muito bem, aqui está Moisés, assentou-se, verso 16, e diz, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Interessante que aqui Moisés chega numa casa que não é uma casa afetada por ideologia humanista, é uma casa onde o pai treina as filhas para trabalho. É um lugar onde o trabalho vale, é importante, porque para liderar uma nação, ele precisava de uma esposa que trabalha, uma esposa que honra o trabalho, que conhece a cultura do seu tempo. E lá está ele, sentado e vendo as filhas do sacerdote Jétro trabalharem. Elas estavam trabalhando com dar de beber ao rebanho do seu pai. Verso 17. Então vieram os pastores e expulsaram elas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Lembra lá atrás, no começo do texto, do versículo 11 que nós lemos, ele viu um servo apanhar e se meteu. E ele estava vendo outra situação de injustiça e se meteu. E agora ele vê as mulheres apanhando e ele vai se meter. Então ele tinha um negócio com socorro, com ajuda, ele sempre queria estar ajudando, mas aquilo já tinha dado problema. Agora, aquele negócio de socorrer vai fazer ele conhecer a sua esposa. Então, às vezes, nós temos marcas que nós só vamos entender quando elas são conectadas
conectadas com as pessoas certas. E aqui há uma conexão com a pessoa certa. E ao redor dessa situação, veja o que acontece. Ele se levantou e defendeu as filhas do sacerdote e deu de beber ao rebanho. Trabalhou bastante, porque ele teve que dar de beber a todo aquele rebanho. Verso 18, voltando elas a Reuel, que é o outro nome de seu pai, era Jetro, mas também Reuel, seu pai, e disse, por que hoje tornastes tão depressa? Ou seja, o pai sabia o horário das coisas, ele tinha o controle das rotinas, e ele está vendo as filhas chegarem mais cedo, e ele faz um questionamento, por que vocês vieram mais cedo? E a resposta, elas disseram, verso 19, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. Então, Moisés fez um trabalho ali de hombridade. Ele fez um trabalho ali de assistir aquelas mulheres, aquelas moças, naquele trabalho, e ele, com esse serviço, ele abre a porta para a mesa da casa de paternidade. Observe isso. É muito interessante isso. Então, verso 20, disse às suas filhas, e onde está ele? Porque deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Ele chamou para a mesa. Ele chamou para a mesa. Aqui na Escritura nós vamos ver uma sabedoria que Deus é que prepara a esposa, né? Deus é que prepara a esposa para um homem. Deus é que prepara a família. Deus é um Deus de família. Homem, mulher, e Ele está aqui, essas moças, na casa da paternidade, sendo treinadas, equipadas, mas em seguida Ele traz esse homem que estava solteiro. Ele estava com 40 anos, solteirão, né? Solteirão mesmo. Estava numa hora difícil, ele precisava de um mentor, ele precisava de um conselheiro, ele precisava também de uma esposa, ele precisava de uma família, ele precisava de um recomeço. Deus sabe a hora do nosso recomeço. Deus sabe o que nós precisamos. Agora nós temos que nos render a Ele, para trazer o novo começo, para trazer um novo ciclo de maturidade. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos aqui adiante. Chamai-o para que coma o pão. Verso 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Já viu que do verso 20 para o verso 21 já progrediu para o homem morar. Ou seja, já arrumou uma hospedagem. Por quê? Reuel viu o caráter de Moisés. Reuel viu a potencialidade daquele homem. Quando você chega no novo ciclo, Deus vai te apontar homens que vão ver não os teus defeitos, mas ver o potencial que você carrega. Você confia em Deus? Esse homem aqui está exposto completamente, vulnerável, Moisés, mas o que está acontecendo aqui? Deus está conduzindo a vida dele. Ele tinha uma mãe que orava por ele, ele tinha uma casa que gerou o seu propósito, ele era alguém que tinha limitações, tinha fraqueza, estava com a mão suja de sangue, tinha matado alguém, mas Deus não nos olha pelos nossos erros, Deus nos olha pelos seus olhos de graça e misericórdia e nos chama para amadurecer. E esse é o ponto. Você precisa deixar suas limitações e avançar para aquilo que é o propósito que Deus tem para você. Crescer. Homens, eu falo os jovens que estão aqui, os homens que estão aqui, é importante crescer, amadurecer, porque se houver crescimento, então vai haver desenvolvimento de propósito. Menino não consegue viver sua herança. Ele tem que ter um aio que carrega a responsabilidade da herança.
Todo homem, toda mulher precisa crescer, deixar o mimimi, deixar de ser vítima. Hoje a cultura estimula muito o vitimismo, mas eu quero lhe dizer, é importante que você pare de chorar, resmungar e veja como você pode confiar em Deus e tomar uma posição de obediência e tomar uma posição de crescimento, porque o crescimento vai levar você a um novo nível de governança. Vamos aplaudir o Senhor por sua sabedoria. Então, por favor, eu amo a sua vida, eu espero que você também, mas eu tenho que dizer algumas coisas. E uma das coisas que está aqui é que chegou o tempo de Deus fazer algumas conexões de propósito. Chegou o tempo de você conhecer mais Deus, de ter momentos de leitura bíblica diária, de adoração, de aplicação da palavra, e onde isso culmina com a sua rendição a Deus, de você confiar no governo de Deus e manter a sua vida separada, porque nós todos cristãos estamos debaixo de uma pressão muito grande para a gente ceder às tentações. Tem muita tentação na rua. Agora mesmo, a sua mente está exposta a uma quantidade de informação que nunca no passado os homens tiveram. Eu e você temos acesso a um conhecimento, a um bombardeio de conhecimento que visa levar você a pegar da sabedoria humana e se utilizar dessa sabedoria ao invés de parar diariamente e meditar nas Escrituras para cavar, como estamos cavando aqui, para tirar a sabedoria de Deus e aplicar na nossa vida. Mas eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de novo começo. De você não ser alguém que vive na consulta do Google, mas ser alguém que vive na consulta do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Porque eles vão trazer uma sabedoria eterna para você. E você vai poder vencer essa pressão que estamos vivendo globalmente, não é só o Brasil, mas globalmente estamos vivendo essa pressão, e o objetivo muito claro é controlar sua mente, é controlar suas decisões, é deixar você sem princípios e valores, é deixar você com relativismo, sem absolutos, e a verdade de Deus nos traz absolutos. Agora, eu estou aqui porque o Espírito Santo está falando comigo, o Espírito Santo fala, mora em mim, o Espírito Santo está falando com você agora, é uma verdade absoluta. Essa verdade escrita aqui é uma verdade absoluta. Olha, a administração global aprendeu a administrar através do exemplo de Jetro. Jetro é o homem que vai ensinar Moisés a administrar o povo de Israel. E quem é Jetro? É uma figura que vai aparecer e vai desaparecer. Mas quem estava atrás de Jetro, por meio de Jetro? O Espírito Santo de Deus. E o que ele queria? Ele dar essa sabedoria para Israel, para que Israel administrasse. Então, líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50. Quem trouxe isso? Foi Jetro. E onde Jetro depositou essa sabedoria? No coração de Moisés. Onde Moisés depositou essa sabedoria? Em Israel. Olhe para Israel, a nação de Israel. É uma das nações mais prósperas do mundo. E toda a sabedoria global hoje, que você vai atrás de administração, eles vão citar o exemplo de Jetro e como Israel administra o seu povo. E apesar de tudo que Israel já passou, essa nação nunca acabou, esse povo nunca acabou, e eles estão aí, recomeçaram em 48, e eles estão aí porque Deus sustenta o seu povo. E Deus sustenta o seu povo com a sua sabedoria. E esses dias são dias para você mergulhar na sabedoria de Deus. Voltando aqui, voltando ao texto. Chama-o para comer, e ele, Moisés, versículo 21, consentiu em morar com ele, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Ele então traz essa bênção muito grande para Moisés,
que é Zípora. Deus encerra um ciclo velho, começa um ciclo novo, e nesse ciclo novo, Deus traz paternidade e traz família para Moisés. Como Moisés poderia ser um pai de uma geração sem ser pai de filhos? Era importante que ele fosse pai, marido em uma família, que ele amadurecesse. E sabe quantos anos ele ficou amadurecendo como marido, como pai? 40 anos. Ele tinha passado 40 anos no Egito. E ele aprendeu a ser príncipe. Viu sobre legislação, viu sobre governança, mas agora ele está aos pés de Jetro, recebendo sabedoria para ser pai, recebendo sabedoria para administrar junto com o sogro, os bens do sogro, mas principalmente, a Escritura não dá muitos detalhes sobre isso, mas é exatamente Jetro que vai trazer o conhecimento dos 5 livros do Pentateuco que mais tarde Moisés vai escrever. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Foi ali que Moisés foi instruído, naquela casa de paternidade. Então, o destino, o propósito e o destino de Moisés estavam naquela conexão do seu segundo ciclo de vida. Moisés teve 3 grandes ciclos de vida. Os primeiros 40 anos no Egito, na casa de Faraó. O segundo, os 40 anos na casa do seu sogro, onde ele casa e aprende a cuidar de ovelhas. E o último ciclo começa com a sarça ardente, onde Deus o chama para administrar uma nação e libertar uma nação, tirando aquela nação da maior potência daquele tempo, E ele não abriu um partido político para fazer isso. Ele montou uma mesa profética. Ele ouviu uma palavra profética. E ele então seguiu, que é a sequência dos próximos capítulos. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Para se tornar uma liderança, para exercer propósito de liderança, você precisa de mentoria. Você precisa de rotinas. Você precisa de disciplina, de trabalho, de prestação de contas. Deus está trabalhando com o seu caráter. Não basta dizer eu tenho tanto de idade, você precisa produzir propósito. Sabe o que é produzir propósito? É saber para que nasceu e viver o propósito para que nasceu. Amém? E aqui, nesse ciclo de 40 anos, todo mundo de 40 anos deve estar feliz agora, porque está sabendo que Moisés começou com 40, né? Esse ciclo tão importante. Então, Deus trabalhou com Moisés nesse ciclo intensamente, dizendo assim: menino, cresce, menino, amadurece, menino, aprende a lidar com o estrangeiro, aprende a lidar com o homem que se torna inimigo, aprende a lidar com o seu sogro, aprende a lidar com a família do seu sogro. Os sogros aí devem estar dizendo aleluia, glória a Deus, não é? Aprende a lidar com a mulher. Eita, os homens precisam aprender a lidar com mulheres. É importante. Mulheres precisam aprender sobre como Deus tem a expectativa de usar você numa família. Mulher sábia, ela edifica a sua casa. E isso é um confronto com a cultura atual. Com a cultura atual, ela se ofende com várias coisas. Acontecem coisas erradas com patriarcado, com abuso. Sim, existem coisas erradas para serem corrigidas. Mas o padrão de Deus, pai e mãe, o padrão de Deus de família não mudou. Os homens podem escolher outros caminhos, mas quem segue outros caminhos vai reconhecer, precisa reconhecer que só quem banca a família para funcionar corretamente e supre com milagres é o Deus vivo, o Deus eterno. Ele realmente traz sabedoria.
viver casamento não é fácil. Viver com a esposa, o marido, não é fácil. Mas é coisa para gente que quer amadurecer. Amadurecer. Eu quero encorajar você para amadurecer. Não desista da vida conjugal. Enfrente, faz parte. O propósito vai ser através da família. Deus vai usar vocês como marido e mulher para enfrentar e para lidar com uma sequência, uma jornada de vida, onde Deus está pronto a derramar sabedoria, poder, graça, favor, milagres. Eu quero dizer a todos vocês, casados e os que querem casar, todas as vezes que alguém pensa em casar e conta com Deus, deve entender que casamento é feito de milagres. E se é feito de milagres, significa que tem hora que não vai ter caminho. Mas você vai se lembrar de Isaías 40, que diz: os que esperam do Senhor renovam as suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, sobem com asas, como águias. Tem hora que o caminho vai acabar, igual essa plataforma aqui. E sabe o que você vai fazer? Você vai acionar as asas da confiança em Deus e você vai retomar a estrada visível mais lá na frente, porque o casamento é um caminho de milagres. E quando Deus traz promessas para você, é porque Ele vai precisar fazer milagre. Porque eu e você somos falíveis, todos nós, marido e mulher, somos falíveis, mas nós contamos com o poder de Deus para recomeço. Vamos aplaudir o poder de Deus? Então há um novo começo se estabelecendo aqui, e eu penso que você deve olhar para 2026 nessa perspectiva de um novo começo. Deus está chamando você para a casa dele, assim como Reuel chamou Moisés para a casa dele e ligou ele com a filha dele e fez família. Deus ligou você com a esposa dele, que é a igreja, e fez família. Amém? Nós somos família de Deus. Vocês podem dizer amém? Amém. Estamos ligados com Deus através de uma aliança. Não é simplesmente você estar olhando com desconfiança e se relacionando. Não, Deus chamou você para conhecer a aliança. Ele não quer você aqui como alguém apenas que está sondando a possibilidade, dando uma namorada. Ele está chamando você para um casamento, para uma aliança, para viver com Ele a eternidade. Ele fez você, a ideia de você existir é dele, ele é seu pai, ele pensou em você mais do que seu pai e sua mãe. Ele desejou ter você com ele mais do que seu pai e sua mãe. Ele desejou que você existisse mais do que seu pai e sua mãe. Ele que colocou no coração dos seus pais para que você tivesse o amor que você teve com os pais, amando você como um filho. Foi ele que colocou. Ele é a pessoa, ele é o segredo, ele é o segredo que nós temos para viver, é Deus. Aleluia. E foi assim na vida de Moisés. E aí diz o texto, verso 22, o qual deu à luz um filho, a quem chamou de Gerson, e porque disse, peregrino fui em terra estranha. E é exatamente isso que Deus quer. Há alguns destaques que eu quero fazer aqui. Deus é um Deus que nos ajuda a encerrar ciclos. Deus é um Deus que muda estações. Ele abre o alfa e ele fecha o ômega. Nossos heróis na Bíblia têm problemas. Moisés é um homem com problemas, mas Deus é um Deus que trabalha pessoas com problemas para seus propósitos, para amadurecer para os seus propósitos. Então, nossos problemas, nossos pecados não nos definem. Isso aqui é muito forte. Nossos pecados não nos definem. Mas o plano de Deus conosco, o amor e a graça de Deus,
o desejo de Deus nos reconciliar com Ele mesmo nos define. Ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer, para que eu e você pudéssemos ter um substituto. E Jesus assumiu esse lugar de substituto, e agora nós podemos ter recomeços. Eu estou aqui porque eu recebi recomeços na minha vida. Você está aí porque você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Você está pensando em 26 e escapou 4, 5 anos atrás da pandemia, porque Deus tinha um plano para você além da pandemia. Você está aqui. E você deve perguntar: qual é o teu propósito, Senhor? Eu quero me focar no teu propósito. Deus tinha um propósito para Moisés. E aconteceu exatamente que ele o levou para esse lugar e fez dele aquele homem de propósito. Então, isso acontece quando a governança do céu é maior do que a nossa vontade e nós nos rendemos ao governo de Deus. Isso significa que não vai ter problemas pela frente? Vai ter problemas, mas todos os orçamentos e provisões dos problemas já estão preparados, quando a gente confia no Senhor. Então, a Bíblia fala em Hebreus 12 que o sangue do Senhor Jesus Cristo é um sangue que fala de coisas eternas. Então, 2000 anos atrás, Jesus Cristo deu a sua vida e foi um memorial. Quando Moisés entra na casa deste sogro, homem de Deus, tão importante, a primeira coisa que o sogro fez foi chamar ele para o pão. E o pão aponta para a vida encarnada de nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta para a promessa de Deus feita a Abraão, de um Salvador, de um Redentor, de que tocaria e abençoaria todas as nações da terra. Todos que estão nessa sala precisam saber que o que Deus disse a Abraão 4.000 anos atrás, você está recebendo os efeitos daquela palavra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele foi que criou Abraão, ele que estabeleceu através de Abraão e da sua família uma aliança. Em seguida ele cria Israel, em seguida ele cria dentro de Israel o momento em que o Filho de Deus tem que nascer e se manifestar como pão vivo, e esse pão vivo que desceu do céu e alimenta todos milhares e milhares por séculos dos séculos, esse pão vivo foi dito, essa palavra foi dita 4.000 anos atrás. E ela está se cumprindo agora com você. Muitos já faleceram, mas faleceram na fé de Abraão. Então eles estão nessa promessa e vão ser redimidos para viver eternamente com o Senhor. E você está aqui firmado nessa palavra. E agora estou dizendo a você que vem um próximo líder cultural, que é Moisés. E esse líder cultural passa por um processo onde Deus o amadurece e ele é chamado para a mesa. De um homem condenado, perseguido pelo faraó, ele agora é um homem que vai casar, tem uma casa de paternidade, tem uma provisão, tem uma família, e ele não tinha nada. Mas ele está debaixo de uma fé e de um destino eterno, e ele vai ser treinado para ser essa liderança cultural que ele se torna. Moisés é o líder que vai libertar Israel do Egito e vai levantar a nação de Israel no meio do deserto. Não tinha nada, aonde ele levantou e fez com que aquela reunião se realizasse. Foi através do Espírito Santo que Moisés fez isso. Agora veja comigo Êxodo 3. Verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus chamado Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés! 40 anos se passaram. Capítulo 2
Ele estava com 40, agora passaram 40 a mais, ele está com 80, e Deus está falando com ele. 40 anos atrás, Deus lhe deu uma casa, uma família e um mentor. Agora Deus está dizendo, agora vai começar o próximo ciclo. Deus é um Deus que encerra ciclos e abre ciclos. E Ele está dizendo, eu escolhi você para um propósito, não importa a idade que você está. Viu? Os que têm mais idade aqui, não importa a idade que você está, se coloque para ouvir a voz de Deus, para concluir todas as tarefas do seu propósito. E eu estou fazendo os próximos 10 anos. Acabei de fazer 64, com os planos até 74, se Deus assim quiser. Mas pronto para obedecer o que Ele quer. Eu preciso fazer o que Ele me chamou e me criou para fazer. E eu quero desafiar você a isso. Há ciclos de 10 anos, eu não sei quantos anos ainda temos sobre a terra, mas eu estou disponível para Deus. Eu não estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para viver a vida abundante que Ele planejou antes da fundação do mundo e com toda a responsabilidade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele faz essas coisas. Apareceu o anjo, a sarça não se consumia, verso 3, e Moisés diz, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que Moisés virá para ver, bradou, Moisés, Moisés, respondeu, eis-me aqui, eis-me aqui. O processo ensina você a reconhecer a voz de Deus. O processo de amadurecimento ensina você a reconhecer a voz de Deus. Se fosse 40 anos atrás, talvez Moisés não saberia reconhecer a voz de Deus. Mas 40 anos depois desse treinamento, ele está pronto para reconhecer a voz de Deus. Ele diz, eis-me aqui. Disse, verso 5, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse-me mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, automaticamente ele se lembra das lições de Jetro, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, se tinha uma imagem lá, quem era? O Filho de Deus. Colossenses 1 nos diz que Deus é Espírito. Mas Colossenses 1 nos diz também que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o verbo está lá para treinar Moisés em liderança. O nosso treinador de liderança é Cristo. Estão comigo? O nosso treinador de liderança é Cristo. A voz de Deus é o verbo. A voz de Deus estava treinando Moisés. E ele vai começar um novo ciclo. Mas você não pode conhecer e avançar num novo ciclo sem saber que Deus, esse é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sem saber que esse Deus é o mesmo Deus criador do céu e da terra. Sem saber que esse Deus é o Deus que já tinha dito que criaria a nação de Israel, que criaria um povo, estabeleceria esse povo e levaria esse povo para uma terra prometida, chamada. Verso 7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei àquele que queria te matar. Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor? O que ele lembrou? Da culpa do passado. Quando Deus nos chama para fazer a sua vontade, nós nos lembramos dos nossos erros.
mas Ele não nos vê através dos nossos erros. Ele nos vê através de Cristo, o homem perfeito. Ele nos vê através da sua graça, do seu favor. Quando nós nos arrependemos, as coisas mudam. Quando nós nos arrependemos da nossa rebeldia e independência, as coisas mudam diante de Deus. E aqui estava Moisés no lugar do seu chamado. Era o propósito, era o chamado, era o ministério dele. Todo mundo achava que tinha tudo acabado, talvez ele mesmo achasse isso, mas ali estava um novo começo, um novo ciclo estava sendo liberado. E o novo ciclo começa quando nós achamos que Deus já terminou. E então ele estabelece esse novo ciclo, que é o terceiro ciclo, e ele vai ser enviado a uma casa governamental, mas ele vai trazer o governo do céu para a terra. E eu quero encerrar dizendo a você, você precisa da casa de paternidade de Deus. Você precisa ver Deus como seu pai. Se você vê Deus como seu pai, você vai conseguir lidar com a jornada do seu propósito. E Ele vai conduzi-lo por um processo de amadurecimento. Não é um homem, Deus vai usar homens. Deus vai colocar homens na sua jornada, como Ele colocou Jetro, Remuel, na vida de Moisés. Mas, essencialmente, Ele quer tratar com você e formar você um homem livre, um homem que depende de Deus, um homem que caminha com Deus.